Olha, gente, eu juro que realmente eu não gosto de trazer, eu não quero trazer assuntos polêmicos aqui no canal, porque isso gera atritos, discussões, pessoas atrás de um teclado, atrás de um celular são muito corajosos e xingam a gente, os famosos haters, né? Mas a gente não pode fugir da responsabilidade, então eu preciso trazer essa informação para vocês. O título saiu a matéria aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. O título da matéria está assim: homossexuais acusam a igreja de homofobia por não permitir o batismo nas águas. Então, qual que é a situação aqui? Não vou mencionar nomes aqui, mas um casal de homossexuais, né, já tem uma relação, são casados, e eles começaram a frequentar uma igreja, e ok, as igrejas elas têm que aceitar todas as pessoas, independente das suas escolhas, e eu garanto para você que as igrejas elas sempre tratam todas as pessoas da melhor forma possível. Eu sei que não podemos dizer que todas 100%, porque sempre tem aquelas que mancham a nossa imagem e acaba que o evangelho, o cristianismo fica sendo mal falado por causa de uma ou outra igreja, mas não vem que a maioria trata com gentileza e com amor, assim como a Bíblia nos ensina. Ok, eles frequentavam a igreja e, segundo as informações deles mesmos, né, sem nenhuma prova, digamos assim, ou alguma testemunha ocular, um deles fez o cursinho para o batismo e quando chegou no momento de se batizar, segundo eles, a igreja ali, o pastor se recusou a fazer esse batismo. Para começo de conversa, se isso for verdade, porque aqui não tem como tomar lados, porque nós não estávamos lá, né, para saber disso, então não sabemos se a igreja está falando a verdade ou se esse casal também está falando a verdade ou não. Mas se a igreja ela aceitou que eles fizessem o cursinho do batismo, já está errado por si só. Por quê? Porque nós temos uma crença, nós seguimos um princípio bíblico de que essa prática ela é errada, como tantas outras, e assim também nós erramos em muitas das vezes, mas a questão aqui não é o pecar em si, mas nós permanecermos no pecado como se aquilo ali fosse normal. E o batismo nada mais é do que uma mudança de vida, né? Está morrendo o velho homem, o velho ser humano, e nascendo uma nova criatura. Se você quiser mais detalhes sobre batismo, nesse link aqui, nesse card, eu falo especificamente sobre esse assunto, tá? Agora, qual que é a lógica de alguém que está dentro de uma prática que não condiz com a Bíblia? Você tem liberdade para você fazer o que quiser, mas dentro das regras bíblicas, nós vivemos dessa maneira. Então, qual que é a lógica de a pessoa viver numa determinada prática e aí quer se batizar, mas continuar vivendo do mesmo jeito? É por isso que o batismo não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Existem alguns pré-requisitos para que isso aconteça. Então, se a igreja ela permitiu que fizesse esse cursinho do batismo, já é raro por si só. Ok. Depois, o casal continuou dizendo que eles foram maltratados, que eles sofreram pressão psicológica dentro da salinha pastoral ali, com os pastores. Bom, e aí já foge da nossa alçada, porque nós não tem como provar, né, a palavra de um contra o outro. A igreja disse que não ia se pronunciar e que depois ele lançaria ali uma nota explicando tudo o que aconteceu. A matéria ela não fala qual que é a igreja, né, só afirma que a igreja fica no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, lá no Sergipe. Só que assim, esse aqui é só mais um caso de tantos outros que acontecem, mas que na maioria das vezes nós não ficamos sabendo. Por isso, da nossa responsabilidade aqui em passar a informação. Existem vários relatos, né, e narrativas de que há perseguição com alguns determinados grupos, né, de minorias, não só no Brasil como no mundo todo, mas ninguém fala da perseguição que há contra os cristãos no mundo, a cristofobia, né, em países muçulmanos, por exemplo, islâmicos, onde cristãos eles são obrigados a renegar sua fé, e se não renegarem, eles são mortos de formas das mais cruéis possíveis. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, eu acredito que a maioria das pessoas conhecem essa história bíblica, essa atitude, esse comportamento foi o que causou, entre outras coisas, mas principalmente esse, que causou a destruição
dessas duas cidades. E não será diferente na nossa era, porque realmente estão normalizando o pecado, normalizando esse comportamento, para que isso pareça algo comum e as igrejas elas fiquem reféns dessa situação. Então as igrejas elas precisam se preparar, né, saber como se comportar diante de uma situação dessa, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Seria tão mais fácil se cada pessoa, né, respeitasse o quadrado do outro, né, porque isso sim realmente é democracia, porque assim como no cristianismo, assim como no evangelho, no catolicismo, existem as suas regras de fé que estão baseadas dentro da Bíblia e precisam ser seguidos, assim é dentro de um terreiro de Umbanda em Candomblé, assim é até mesmo em igrejas luciferianas e satanistas tem suas regras, os maçons, os mormons, as testemunhas de Jeová, enfim. Em cada uma dessas religiões e cada uma dessas crenças existem regras. E as pessoas que querem se conectar, participar desse grupo, precisa seguir essas regras. Ou então não cabe a elas estarem naquele lugar, tem que procurar uma outra que se encaixe no seu perfil. Então o que eu quero dizer para vocês, a mensagem que eu quero passar para vocês é que vocês fiquem atentos. Vamos acordar, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, a igreja está sendo perseguida e o Brasil, na nossa visão do que nós temos visto, será o último país do mundo a ainda ficar de pé e ter um pouquinho de liberdade. Por isso que nesse ano de 2022, a escolha dos nossos governantes será fundamental para que nós possamos ter aí um respiro de liberdade da nossa crença e da nossa fé. Porque em outros países do mundo, até mesmo em países que nós achávamos que eram livres, como o Canadá, por exemplo, há uma perseguição religiosa ferrenha, onde as vozes de muitas pessoas estão sendo caladas. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá, da matéria dessa matéria que eu acabei de falar aqui, e depois você lê lá com mais calma, e eu quero que você comente aqui depois nos comentários do vídeo o que você achou e a sua opinião. Seja educado, porque da forma como eu também fui educado aqui, eu peço também a sua gentileza e educação. Até a próxima. Tchau, tchau.